Estamos em uma época muito importante na nossa democracia, que é a escolha dos nossos vereadores e prefeitos de nossas cidades. Podemos perceber a importância da formação da consciência política no jovem, pois esta contribui para a sua constituição de cidadania, onde o mesmo não deve buscar somente os seus direitos, mas também os direitos dentro da sociedade. O pior analfabeto político é aquele que não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço de feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. Tem uma política como cabide de emprego. É fundamental que nós semeemos esse conceito de brasilidade junto ao segmento jovem. É preciso focar as semelhanças para restabelecer a conexão deste contingente de brasileiros com o universo político. Se conseguirmos incentivar estes jovens, determinar seu papel de agente de transformação social, certamente estaremos iniciando uma mudança política que o país está a merecer. O jovem é e será o esteio da transformação política brasileira. Hoje o nosso tema é o jovem na política e não poderia deixar de fora um grande colega meu que está sendo candidato a vereador aqui em Feijó e que eu estou apoiando, que é o nosso querido amigo Thiago Aguiar. Seja muito bem-vindo, Thiago. E aí, Paulinho? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar assim, usando esse meio de comunicação e a credibilidade que o Paulinho nos passa nas palavras. Ficou muito bom essa introdução, eu confesso que eu fiquei assim... Mas é um tema muito bom. Sim. Falar de política, para quem está aí do outro lado, deve estar pensando, pô, vamos falar de coisa chata. E não. Eu quero falar de política de uma forma que você entenda, que você goste de falar, porque felizmente e infelizmente a política ela envolve tudo. Tudo que está ao seu redor é trabalhado por meio de políticas sociais, políticas econômicas. Se tá caro o quilo de feijão, é porque em algum momento os impostos aumentaram e tudo isso ele é resolvido por meio de política. Então não pense, eu não gosto de política. Eu confesso para ti que eu particularmente não gosto de política da forma que ela é feita hoje. Hoje a política se transformou em politicagem. E daqui a pouco a gente bate mais um papo sobre essa parte sobre de essa politicagem. Como eu havia falado no começo, a gente se depara muito com o analfabetismo político, né? Pessoas que estão atrás realmente de um cabide de emprego para se beneficiar às custas do povo, né? E o que a gente espera de um representante político é justamente que ele esteja a nosso favor, a favor do povo. E uma triste realidade que nós temos hoje é justamente essa, de que nós temos grandes números de pessoas que nos representam, entre aspas, mas estão apenas ocupando lugares, mas não fazendo aquilo por nós, né? Aquilo que nós necessitamos. Então, é por isso que a política jovem ela é tão importante hoje, porque com esse pensamento mudado sobre a realidade que nós temos hoje, nós podemos fazer algo diferente, né? Podemos. É interessante a gente falar, gente, de política jovem, de jovens inseridos na política. E aí, as pessoas, trazendo aqui para nossa cidade, tá se criando aí um sentimento de mudança, principalmente no sistema parlamentar, na Câmara de Vereadores, principalmente na Câmara de Vereadores, há esse sentimento. Pô, todo mundo quer que mude porque os vereadores, de certa forma, não representaram a população como deveriam. Sim. E aí eu pergunto se as pessoas querem mudança de 6 por meia dúzia ou realmente mudar de verdade. E isso, eu digo para vocês, que a juventude ela deve ser representada por pessoas que pensem em mudar, em virar a página e transformar o panorama que se encontra hoje. Uma coisa que a gente pode exemplificar, jovem, mas esse jovem, ele é proveniente, por exemplo, da 4ª geração da família Sarney, por exemplo,
entendeu? Ele é jovem, mas ele tem um pensamento, provavelmente, vindo de família, Sim. de cabide de emprego, de fazer com que a política vire gerações e gerações dentro da família. E é isso que eu venho combater. Eu não vim para transformar a política em cabide de emprego, porque eu não quero promover a minha família, eu não quero dar emprego para um familiar, para um amigo, para um eleitor. Eu quero promover o bem comum, o bem de todos. E isso, a partir do momento que a gente começa a pensar no desenvolvimento da nossa cidade, aí a gente consegue abranger um número maior de pessoas, como por exemplo, gerando emprego, trazendo empresas para investirem aqui em Feijó. Por exemplo, se a gente tiver um crescimento da nossa cidade, a nossa cidade ficar toda arrumada num futuro próximo, a gente pode ter a possibilidade de trazer uma empresa como o Araújo, de Rio Branco, para Feijó, que hoje parece uma coisa inviável, mas por meio de políticas públicas em que a sociedade comece a crescer, os empresários de fora vão dizer, vamos investir em Feijó. Feijó está crescendo. E aí sim, aí promove a geração de emprego que você está procurando hoje. É isso que eu imagino para a nossa cidade. Fazer da política crescimento coletivo. Ótimo. Porque assim, nós que somos jovens e queremos estar dentro da política, é preciso a gente se desprender de um vício político, como você mesmo falou sobre a questão da família, né? Eu creio que a atuação do jovem hoje em dia na política é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Nossa geração, ela é cheia de novidades, e de novidades que podem transformar uma sociedade. Se a gente conseguir avançar, se a gente conseguir fazer com que essa transformação chegue a uma população, isso é um benefício para todo mundo, para todos nós. Isso aqui, né? É uma transformação, vocês estão vendo exatamente, aqui, nós levando informação aqui pro celular. É muito interessante. Exatamente. Então hoje a força política, no meio dessa pandemia, são justamente as redes sociais, né? E a gente sabe que o maior número das pessoas que têm redes sociais hoje são os jovens. Então os jovens podem começar essa transformação a partir de agora, através de todo esse meio que nós temos de comunicação, para poder a gente levar até mesmo transparência para uma nova política. Né? Falando em redes sociais, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um pouco brincalhão e tal, nas redes sociais eu tento levar alegria para as pessoas. E essa semana eu recebi uma crítica. E qual foi a minha atitude? Qual o meu pensamento? Trazendo para a política, porque a política virou um campo minado, principalmente no Facebook, as pessoas um falando mal do outro, o outro falando mal de um não aceita porque é candidato A, candidato B, candidato C. Eu recebi uma crítica, a pessoa colocou na rede social, veio até mim, e aí eu fui até a pessoa. E eu cheguei lá, e ele vai saber que eu tô falando, talvez só ele, porque eu tive uma conversa particular com ele, e eu falei para ele, cara, eu respeito o seu pensamento, fiquei um pouco chateado pelo fato de ter divulgado nas redes sociais, mas respeito. Eu quero dizer para você que eu não vim para ser igual a todo mundo. Eu não vim para brigar, para xingar, para falar mal de A, B ou C. Eu vim para fazer diferente. E aí eu tive uma conversa para ele, eu digo, olha, nós que somos jovens, nós temos que focar em propostas, em propostas que beneficiem o bem coletivo. Para quem sabe daqui 4 anos ser você que esteja no meu lugar, falando com a população, ajudando, tentando modificar o quadro que a gente tem hoje na nossa cidade. Thiago, o que mais te chamou a atenção na política e quais foram os motivos para poder você se candidatar agora esse ano? Bem, o que mais me chamou a atenção assim, foi a ausência dos parlamentares da nossa cidade em meio a uma pandemia. A pandemia chegou, até um mês antes da pandemia, eu recebi uma proposta para sair candidato. E eu já vinha desenvolvendo alguns trabalhos aqui na nossa cidade, neguei o convite porque eu entendo de política, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu tenho que falar, então, para ganhar a eleição aqui em Feijó, você tinha que ter dinheiro. Todo mundo dizia isso. E aí eu não tenho dinheiro, eu sou proveniente de família pobre, todo mundo me conhece.
Vocês, por exemplo, estão vendo aqui esse ambiente esmaltes aqui, é a minha esposa, ela trabalha, ela faz unha, aqui nós temos uma esmalteria. Então, a nossa vida, ela foi pautada no trabalho. Meu pai, meu avô me ensinaram que eu tinha que trabalhar para ter as coisas. E é isso que a gente faz até hoje, a gente batalha muito, assim como as pessoas que estão vendo esse vídeo. E aí veio a pandemia, me chamaram para gravar algumas coisas, e eu fui gravar e fiquei calado, não pude falar. E aquilo me revoltou. Por quê? Porque eu tinha minha opinião, eu sabia que tinha como fazer mais, mas infelizmente não podia falar. Você não tinha voz. Não tinha voz. Quem tem voz é quem tem voto. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. E para isso que eu estou aqui, nesse grande desafio de tentar ter voz para ajudar a população carente. Porque nós, em meio a essa pandemia, vivemos uma crise enorme, crise que as pessoas pararam de trabalhar e fome, deu fome de verdade. E eu vi que por meio das redes sociais, eu consegui arrecadar, por exemplo, 20 e tantas cestas básicas para doar para a Igreja Católica distribuir entre seus fiéis, para a gente não ganhar nome em cima daquilo. E aí eu quero agradecer a alguns parceiros nossos que nos ajudaram. Nós fizemos a reconstrução de uma casa, mobilizamos a sociedade por meio das redes sociais, mobilizamos a sociedade para ajudar na construção da casa da senhora que pegou fogo. E aí, quando isso aconteceu, eu percebi que eu podia mais, eu tinha como dar o passo a mais, que pelas redes sociais eu só chegava em um determinado momento, mas eu quero estar na roda, agora eu quero estar na roda, sentar, olhar na cara e dizer tá errado, quando tiver errado eu vou dizer que tá errado, quando tiver certo eu vou dizer que tá certo. Por quê? Porque eu quero ter autonomia para fazer isso, eu preciso de voto para fazer isso. Então, a minha decisão foi pautada basicamente nisso. Então, quando eu estive pensando em política, eu pensei nisso. Em poder mudar a qualidade de vida das pessoas. Isso é importante. Dar dignidade para as pessoas da nossa cidade. Eu amo a nossa cidade. Eu nunca saí de Feijó porque eu amo Feijó. Eu gosto de Feijó. E aí, eu não posso deixar as pessoas decidirem o futuro da nossa cidade, pessoas que não têm compromisso com o coletivo. Pessoas que não conhecem a nossa realidade. Não conhecem a realidade. Eu conheço tudo. Eu conheço os ramais, seringais. Eu ando por todo canto. Antes mesmo de 7 anos de idade eu estava andando. E conheço mesmo. Sei o que é o pau da gata. O pau da gata falado, algumas pessoas vão saber. E aí, eu pretendo fazer isso. Sim. Como parlamentar. Se em 4 anos de mandato eu conseguir andar, chegar àqueles lugares mais distantes, tomar aquele cafezinho na casa da pessoa. E durante esses 4 anos eu consegui fazer um projeto, só um, que beneficie o coletivo, sabe? Que façam isso, que façam as pessoas saírem da privada e ir pro vaso sanitário. E pegar esse projeto, ao invés de só, tá aqui prefeito, faça. Não, eu pegar, botar debaixo do braço e eu sair. Brasília, Rio Branco, bater na porta de deputado. Eu tenho um deputado federal Jesus Sérgio de Tarauacá, do meu partido, e ele me garantiu que nós vamos mudar a história de Feijó. Que bom, que bom. Eu acho que nós temos, nós termos essa aliança fora da cidade já é um ponto a mais que nós temos. É muito mais. E eu creio que a gente deve fazer bom uso dessas pessoas, né, a benefício de todos nós. Tiago, o que hoje a sociedade espera de políticos jovens? Falar de políticos jovens é muito difícil e ao mesmo tempo fácil. Por quê? Porque se as pessoas quisessem uma política que está instalada hoje a nível nacional, a nível municipal, não havia esse desespero pela mudança. As pessoas querem mudança. E eu quero mostrar que o jovem ele é capaz dessa mudança. Nós não é porque a gente é jovem que a gente não saiba trabalhar, que a gente não tenha um debate qualificado. A maioria dos jovens passam em concursos públicos, estudam bastante, querem seu lugar ao sol, mas infelizmente não tem. Por quê? Muitas das vezes não há concurso público. Por quê? Porque ao invés de esses cargos públicos serem ocupados por pessoas qualificadas, concursadas, que tenham nível superior, não que seja, mas alguns cargos requer nível superior e necessitam de concurso público.
Então, esses cargos, na maioria das vezes, infelizmente, eles são ocupados por pessoas colocadas sem concurso público, colocado por cabide de emprego. A grande verdade é essa. Sim. Por algum parente que é político, que está dentro da administração. E eu creio muito que a juventude não precisa disso, não precisa dessa migalha. A juventude precisa de concurso público, precisa de curso técnico, precisa de acesso à cultura. E isso é importante. Exatamente. Uma cidade como a nossa, nós não temos um centro cultural. E isso é de suma importância, porque muitos jovens estão inibidos, caem no mundo das drogas porque não tem uma secretaria de cultura que funcione, não tem uma secretaria de esporte que funcione. E isso, o parlamentar, ele deve se ligar nisso e estar junto da população reivindicando essas coisas. Sim. E eu não lembro de um parlamentar que esteve reunido com uma comunidade, seja do esporte, seja da cultura, reivindicando, por exemplo, um centro cultural na nossa cidade. Se a gente levar, por exemplo, para o município de Envira, lá tem, por exemplo, um teatro. Exatamente. Lá tem um cinema. Ele é um galpão e dentro feito de madeira, a estrutura de madeira, os bancos, a coisa mais linda, vou mostrar aí para vocês. Então eu quero trazer isso para Feijó para ajudar a juventude a crescer também. E não ter como única saída o mundo das drogas, da violência, da prostituição. E isso é importante, a gente proporcionar, dar uma luz no fim do túnel. Tá certo que é difícil aqui em Feijó. Mas assim, como jovem na juventude, eu pretendo trazer um debate qualificado, trazer informações, principalmente fazer com que outros jovens entendam o que é política. Para quem sabe, daqui 4 anos, mais jovens estejam se aventurando assim como eu. Exatamente. Que bom, que bom. Eu creio que as boas intenções da juventude hoje é justamente a transformação, a inovação e, principalmente, a característica dessa juventude que tem anseios, né, por tudo novo. Uma política nova, uma Câmara de Vereadores nova, não pela questão de idade, mas pela questão de transformar a sociedade, de novas ideias, de novos projetos que possam beneficiar a todo mundo. Então, eu creio que a nossa juventude ela está preparada para isso, né? Quando a gente fala sobre juventude, não é questão de idade, gente. Não estamos ligando isso à idade, estamos ligando isso à questão de experiências, à questão daquilo que o jovem pode proporcionar hoje na política, né? Tiago, quais são as suas bandeiras nessa eleição? Pois a questão de bandeira, eu particularmente ainda acho que faz parte da velha política, em que as pessoas tentavam se eleger com um determinado segmento da sociedade, como por exemplo a bandeira LGBT, a bandeira evangélica. E eu creio muito que o jovem ele deve se qualificar e abranger todas as áreas e estar apto para debater todos os assuntos. É claro que eu vou puxar a minha sardinha para o esporte, porque eu pratiquei muito esporte e eu sou apaixonado por alguns movimentos culturais. Por exemplo, eu tive presente lá no ensino médio. No recital? Eu estive presente no recital lá do ensino médio, que está ganhando proporções maiores, e eu fiquei impressionado com o nível daqueles jovens que estavam atuando. Eu fiquei emocionado, quase todo mundo. Foi até engraçado, porque eu estava lá fora esperando a segunda sessão. Quando saiu a primeira sessão, saiu todo mundo chorando. Eu digo, eu não vou entrar nesse negócio, não. Eu não vou entrar nesse negócio, não, tem alguém batendo nesse pessoal. E eles estão saindo chorando. Mas foi incrível. E eu vejo que esse segmento precisa de apoio, precisa de alguém que levante a sua bandeira e diga, não, nós vamos correr atrás de melhorias para nós. Outro segmento muito interessante aqui em Feijó, que está crescendo bastante, são os peões, que praticam montaria em touros, que é um espetáculo. Exatamente. Eu já fui, acompanhei e fiquei impressionado também com o nível competitivo deles. E a dedicação, por isso. A dedicação, e aquilo ali é caro, não é fácil. Exato. Não é simplesmente como, por exemplo, jogar bola, que é simplesmente pegar a bola para colocar no meio de quadra. Ali tem que arrumar os touros, tem que arrumar os peões, tem toda uma estrutura por trás. Então, eu como parlamentar,
eu pretendo sentar, ouvir essas pessoas, estar junto com eles em busca de melhorias para o coletivo. Pelo menos dando visibilidade para outros jovens dizer, não, eu quero estar lá. Eu quero seguir isso aqui. Esse é o meu rumo. Eu quero abandonar o mundo do crime, abandonar o mundo das drogas e ter a luz no fim do túnel. É isso que eu pretendo. Em 4 anos, deixar um legado de que o jovem, ele pode sim mudar a cara da nossa cidade. Muito bem. Thiago, finalizando essa nossa entrevista, né, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem de esperança dessa nova política. Então, gente, eu quero convidar vocês a participarem desse projeto. Um projeto Somos Todos Thiago Aguiar. Esse projeto, ele, pé no chão. Nós estamos mesmo fazendo a política da forma que deve ser, ouvindo, sentando, trazendo propostas novas. Essas propostas, elas não foram inventadas por mim. Vem lá atrás, se vocês quiserem dar uma pesquisada, pesquisem, por exemplo, o vereador lá de Rio Branco, Emerson Jarudi. Eu tenho como inspiração o trabalho dele na Câmara de Vereadores em Rio Branco. E eu pretendo trazer isso para a nossa cidade. E vocês vão ver. Se vocês me derem essa oportunidade de representar vocês na Câmara de Vereador, vocês vão ver um vereador atuante, um vereador que vai estar junto da população, reivindicando. Eu posso não fazer, mas eu vou brigar até a última instância para buscar o seu direito, para que você tenha mais saúde, educação, acesso a esporte, à cultura, ao lazer. E isso eu creio que com muito trabalho, daqui 4 anos nós deixaremos um legado aí de que o jovem feijoense ele pode mudar sim, mudar o panorama que a nossa cidade vive hoje, tá bom? Então um abraço do candidato Thiago Aguiar, 12 mil, não esquece desse número, número 12 mil. Então se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, vai no meu Instagram, Thiago Aguiar, _FJ, a gente bate um papo, a gente conversa e com certeza só quem tem a ganhar é a nossa sociedade, tá bom? Um abraço. Obrigado, Paulinho. Eu que agradeço, Thiago. Como eu sempre disse, a filosofia das minhas redes sociais, por mais que não tenha um alcance grande, é justamente oportunizar as pessoas para o crescimento também pessoal delas, profissional e agora a você, né? Eu creio, né, na sua capacidade de assumir este cargo, né? Tanto que estou ajudando naquilo que me é possível e a gente com certeza vai fazer com que isso se torne realidade hoje para a nossa sociedade. Obrigado, viu, por essa entrevista. Para finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar uma frase bem interessante que nos meus estudos sobre política, eu achei essa frase e eu quero dizer para vocês que enquanto as pessoas de bem não fizerem parte da política da nossa cidade, infelizmente as decisões do nosso município elas serão tomadas por pessoas de má fé. Então acredite que nós podemos mudar sim a política feijoense. Muito bem. E somos todos Thiago Aguiar. É isso aí. Valeu, gente.